Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Uma proposta em análise na Comissão de Educação determina a universalização das bibliotecas escolares. Se o projeto for aprovado, escolas que não tiverem bibliotecas podem ser fechadas. Giovana, de 8 anos de idade, fala dos livros que já escreveu. Era com Ajudar o Planeta, o outro era de uma abelhinha. O outro foi bem lá atrás. Era a menininha que atravessava a rua sem olhar para um lado para o outro. Quantos livros você já fez? Não lembro. Nessa escola privada, em um bairro nobre de Brasília, as crianças fazem livros desde a educação infantil. Há 3 décadas, a escola faz um festival e a Glenda participa desde os 2 anos de idade. Já fiz a minha história desse ano, que é tem um monte de coisas misturadas. Começa com uma menina que fugiu de casa, aí a filha dela morre, tem um monte de coisa, tem borrachas mutantes. Segundo a coordenadora pedagógica da escola, a qualidade dos programas de estímulo à leitura não seria possível sem uma biblioteca. A gente diz que a biblioteca é o coração da nossa escola, né? Onde começa a pulsar todos os projetos de leitura e de incentivo à leitura que nós fazemos. A legislação brasileira determina que todas as escolas de educação básica tenham bibliotecas até 2020. Mas a realidade das escolas públicas no Brasil ainda está longe do que prevê a lei. Segundo o levantamento do movimento Todos pela Educação, 72,5% das escolas públicas não têm biblioteca. Um projeto de lei que tramita na Comissão de Educação do Senado determina que as bibliotecas escolares contem com um bibliotecário responsável e professores capacitados para atuação em bibliotecas. O profissional de biblioteca, ele vai trazer essa garantia da organização desse espaço, desses elementos, desses materiais e uma dinâmica de uso tanto do ambiente quanto dos recursos que esse ambiente tem. Então, eu acho que é fechar como luva, né? O projeto também estabelece que as escolas que não tenham biblioteca parem de funcionar. Profissionais de educação discordam. Acho que existe uma lei maior, né, que diz exatamente o contrário, que nós não podemos, que é direito do cidadão, que é direito da criança, do adolescente, do jovem ter acesso às escolas. É fundamental existir, sim, biblioteca escolar, que ela realmente abarque, né, a cultura humana, os saberes da humanidade, a construção humana, e que o aluno possa sentir parte desse espaço, que ele goste de estar nesse espaço, que ele cobre a existência dessa biblioteca, mas a sala de aula também é fundamental. O relator acredita que a legislação deve ser rigorosa. O curioso é isso, o Brasil consegue fazer estádio de futebol, padrão FIFA, no estalar de dedos, mas não consegue, depois de séculos, fazer em biblioteca nas suas escolas. Cotas em concursos públicos e proteção a crianças e adolescentes, 2 leis sancionadas pela Presidência da República no primeiro semestre deste ano, que antes passaram pelo crivo da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Em abril, a Comissão de Direitos Humanos aprovou o texto da lei que, durante os próximos 10 anos, vai reservar para negros e pardos 20% das vagas em concursos para o Poder Executivo Federal. O objetivo é que o serviço público se torne mais parecido com a população brasileira, que, de acordo com o censo de 2010, é metade negra. A lei foi sancionada em junho. É uma forma de nós, do parlamento, contribuirmos para que haja de fato igualdade no nosso país. Nós já conseguimos alcançar as cotas para as universidades públicas e para os institutos federais e estamos agora dando um outro passo importante, que é assegurar também uma reserva de vagas nos concursos públicos federais. E também em junho, o colegiado aprovou a proposta que garante a crianças e adolescentes o direito de serem cuidados e educados sem castigo físico ou tratamento cruel. A reunião foi marcada pelo protesto de alguns senadores que queriam debater o projeto por mais tempo. Não pode um projeto ficar 4 anos discutido na Câmara e chegar aqui e tem que sair correndo daqui. Não tem lógica isso. O que nós não podemos é permitir que uma minoria impeça a deliberação do parlamento numa legislação que está sendo reclamada há muito tempo pela sociedade brasileira.
Aprovado no mesmo dia pelo plenário do Senado, o texto, que antes era conhecido como Lei da Palmada, foi rebatizado de Lei Menino Bernardo, em homenagem a Bernardo Boldrini, de 11 anos, morto no Rio Grande do Sul. Além desses 2 projetos, outros 9 foram aprovados pela Comissão de Direitos Humanos nesse primeiro semestre. E um deles tem a ver com o golpe militar que completou 50 anos. É a proposta de alterar a lei da anistia, criticada por não estar em sintonia com a Constituição, onde a tortura é um crime que não pode ser anistiado. Além disso, a atual lei da anistia também contraria tratados internacionais que consideram imprescritíveis as graves violações aos direitos humanos. O texto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos vai ser analisado ainda pelas comissões de Relações Exteriores e de Constituição e Justiça. A proposta é excluir do perdão os agentes públicos que praticaram crimes contra opositores ao regime militar. Aprovando essa lei, nós não queremos levar para cadeias velhinhos octogenários. Nós queremos retirar do ordenamento jurídico uma lei que anistia torturadores e nós queremos, com isso, não olhar para o passado, mas olhar para o futuro e dizer que este é um país que considera a tortura um crime de fato inafiançável e imprescritível. O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.